O filme de hoje é O Telefone Preto. Eu quero falar para vocês se vale a pena ir ao cinema da cidade de vocês para ver esse filme. Alguns aspectos a gente precisa analisar, não apenas para entender se esse filme é bom, se é aquilo que você está esperando e se ele tem os quesitos necessários para ser algo que te chame a atenção para ir no cinema. Então vamos abordar cada um desses pontos. O filme é bom? Bom, para quem ainda está querendo ir assistir, eu posso dizer para vocês que vale a pena. É um bom filme, mas principalmente é preciso que se entenda que ele não é necessariamente um filme de terror. Apesar de que algumas pessoas vão ficar um pouquinho, digamos assim, não diria chocadas, mas vão sentir um pouco da pressão, ele não é necessariamente um filme de terror, como alguns outros filmes do gênero, como o próprio A Entidade, do também diretor Scott Derrickson, que é o que assumiu a direção desse filme. Esse filme, ele é algo um pouco mais voltado para o público adolescente, e não o adolescente mais jovem, né? O adolescente de 13, 14, mas o adolescente de 17, 18, o que está se tornando uma pessoa adulta, e para o público adulto que já passou por essa etapa. Eu não vou entrar em muitos detalhes para evitar spoilers, mas é importante que você vá para o filme com essa visão. Lembrando que ele é um filme relativamente fantasioso, não é um tipo de terror psicológico que possa se basear, por exemplo, em algum tipo de preconceito, algum tipo de histórico, algum tipo de situação social. Ele, na verdade, é apenas um filme que retrata uma metáfora para te passar uma outra mensagem e, por conta disso, ele abre mão da realidade em certos momentos para poder fazer você refletir sobre algumas coisas da sua vida, do seu amadurecimento, do seu crescimento como pessoa até se tornar o adulto que você é hoje. E isso também pode inspirar os nossos adolescentes a entender algumas coisas que eles não entendem hoje e, digamos que, sedimentar uma certa discussão em casa, desde que, evidentemente, a pessoa que foi assistir o tenha ido sabendo que nós não estamos falando meramente de um filme que conta uma história de uma criança que foi sequestrada. O filme, a sinopse, conta a história de uma criança que foi sequestrada por um serial killer que já matou algumas outras crianças na cidade e que está sendo muito mal falado, evidentemente, já está todo mundo sabendo, mas que nesse meio termo começam a acontecer diversas situações, vamos que dizer, paranormais. Elas não são necessariamente paranormais no sentido de aparecerem necessariamente fantasmas, etc., mas elas são para além dos nossos sentidos. Elas abordam uma parte, digamos, espiritual, uma parte meio que do teu eu interior, daquilo que tu acredita, cheio de metáforas, e eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, explicando todas essas metáforas tintim por tintim para quem já assistiu o filme. Para quem não assistiu, fica aqui a dica de ir. É um filme que não necessariamente tenha bons diálogos, mas tem bons personagens, uma boa premissa, bons atores, seja o Ethan Hawke, que é o The Grabber, né, que é o sequestrador, sejam os dois meninos, as duas crianças no filme, que é o Finney Blake e a Gwen Blake, né? Aliás, a Gwen tem algumas pontas assim no filme, algumas partes do filme em que ela realmente faz uma atuação muito bacana, principalmente para a idade dela. E você consegue ver o conflito que existe entre os atores mirins, totalmente diferentes dos clichês que nós estamos habituados, totalmente diferentes daquilo que a gente espera de um filme nostálgico. Se você for ver qualquer filme nostálgico relacionado à década de 80, 90, como Stranger Things, que é uma série, como Verão de 84, como It, e filmes nesse sentido que apelam para um terror com nostalgia, as crianças normalmente são sempre aqueles nerds, aquelas pessoas excluídas, aquelas pessoas que não têm reação e que estão tentando descobrir o herói dentro de si, mas que sempre são a mesma coisa. É aquela criança fraca, aquela criança sem direcionamento, e nesse filme é um pouco diferente. Tanto o Finney quanto a Gwen são crianças absolutamente diferentes. Elas são inseridas em um cenário
completamente diferente, de crianças de culturas diferentes, de crianças com mentalidades, com mindsets diferentes do que a gente normalmente assiste. E isso cria um vínculo muito melhor do que normalmente se criaria com outros personagens de outros filmes, até porque a maioria dos filmes de terror slasher, eles têm se tornado algo assim, personagens absolutamente aleatórios, iguais e idênticos, que você simplesmente não tem o menor respeito para com eles, você quer mesmo que eles sejam descartados, você passa a torcer muito mais pelo vilão do que pelo protagonista ou pelas vítimas. E no caso de The Grabber, né, no caso do filme, você não torce pro The Grabber, não. Você não consegue torcer. Aliás, o Ethan Hawke personaliza um personagem extremamente mau caráter, no sentido de ele não tem aquela evidente maldade. Ele parece conversar, se preocupar, em certos momentos ter umas personalidades diferentes, mas em muitas vezes você vê o real personagem, né, o The Grabber de fato, pela postura física dele no filme. Você não vai vê-lo pelo que ele fala. Você vai ver pela postura, pelas cenas, pela exposição que ele traz do próprio corpo no meio do filme, em que você tem diversas cenas que você realmente entende o que o The Grabber significa. Agora, evidentemente, uma criança assistindo esse filme, um adolescente, pode simplesmente ver como um filme que as coisas aconteceram, que tudo deu muito certo, que houve sorte na parada e que foi tudo resolvido, beleza, ou não. Mas não é bem assim. As coisas acontecem com um propósito metafórico, então não parem no fim do filme e digam assim, nossa, as coisas aconteceram tudo de um jeito assim que parece que foi feito para dar certo. Não pensem nisso. O filme realmente, ele tem que ter essa história justamente para te trazer a metáfora e que a metáfora faça sentido. Em diversos pontos eu recomendaria que você assista o filme legendado, porque existem pontos, tá, com duplo sentido em inglês que não dá para trazer para o português. Eu não vou falar aqui justamente para não trazer spoilers, mas isso vai ser esmiuçado no meu vídeo para quem já assistiu o Telefone Preto. E eu vou explicar o que significa o telefone preto, o que de fato é o The Grabber, né, o sequestrador, o que as crenças de algumas crianças significam. Tudo isso tem uma mensagem por trás muito mais importante que o próprio terror. O terror, ele é meramente uma ferramenta, um argumento para te levar para o cinema, para estabelecer essa discussão, e eu achei isso muito legal nesse filme. Entretanto, existem algumas coisas que para mim pecaram na execução. Em termos de vídeo, o filme é relativamente ok, ele é bom, ele não tem nada que você salte os olhos em termos de cores, em termos de sombras, como por exemplo em Hereditário, as sombras são incríveis. O HDR dele que eu assisti no Peacock também é um pouco estranho, sombras demais, cinza demais, ele acaba não usando muito bem de recursos que a sua TV, o seu projetor possam ter. Entretanto, isso, imagino eu, seja da própria linguagem do filme, que quer passar que é um filme morto, que é um filme realmente fúnebre. Os próprios momentos em que você tem luz do sol, né, você tem algo vibrante na tela, o filme não deixa você ver isso. Continua sendo seco, continua sendo luz baixa, continua sendo algo assim. Sempre parece que eles estão ao pôr do sol e nunca ao meio-dia. Como acontece em It, por exemplo. Algumas cenas externas em It, as cores são vibrantes, é tudo muito nítido, com muita textura. Nesse filme não, é tudo bem apagado, é tudo bem íntimo, assim, é tudo um negócio assim. O que dá a entender que existe um senso de coletividade e de proximidade entre as crianças que convivem ali naquele meio, e existem algumas coisas assim que não estão fazendo aquele cenário, aquele local todo brilhar como deveria. Agora, em termos de áudio, o filme, mais uma vez, ele é, vamos dizer, bem executado, mas nada fantástico. Qualquer filme hollywoodiano hoje tem uma execução como essa. Não houve em nenhum momento um áudio de fato realmente diferenciado.
Eu tive o cuidado de assistir tanto no meu cinema pessoal aqui, com uma dinâmica de áudio muito boa em relação a uma TV, por exemplo, mas quando você vai assistir na TV, gente, simplesmente o filme morre, ele é absolutamente esquecível em termos de áudio. A compressão é tão grande que chegam certos momentos em que, por exemplo, uma criança grita, e no momento em que ela grita, o grito dela é mais baixo do que a voz que ela emite no momento que está conversando. Por quê? Se você for colocar a dinâmica do grito no alto-falante da TV, há um risco de estourar. Então, o sistema da TV, ele reduz essa dinâmica, ele faz com que o grito fique extremamente nada a ver, como se fosse aquele um negócio muito estranho, o que te tira totalmente da imersão. E muita gente pergunta assim, mas Marcos, qual que é a diferença? Tem diferença? Gente, muita diferença. Quando você está num ambiente em que o som está envelopado, em que o som está de fato com toda a dinâmica, e que o grito tem um som de grito e não tem esse som de você não sai da experiência. Você não perde a imersão. Quando você está assistindo na TV que você ouve esse grito estranho, você diz assim, é um grito forjado, é um grito fake, é um grito que foi comprimido, eu estou vendo um filme. Então, esse tipo de situação realmente compromete bastante a experiência, por isso que eu recomendo que você vá urgentemente assistir no cinema enquanto ele está disponível. Além disso, tem uma cena em que, logo no começo, em que o The Grabber, o sequestrador, ele ouve um telefone. E na TV esse telefone simplesmente não sai, cara, ele não toca. Aqui no cinema ele toca bem baixinho, você tem aquela noção, você não tem aquela noção de que, opa, tocou aqui. Não, você tem a noção de que ele tocou bem longe. E isso é que é fantástico. Né? Você pensa até que tocou aqui, você olha assim, tipo, telefone. Aí ele fala, você tá ouvindo esse telefone? Então, essa experiência te inclui no filme, em vez de, como na TV, te exclui de você dizer, não tô ouvindo telefone nenhum. Aí tu diz, porra, não saiu. Aí você já vê, eu não tô no filme, eu tô em casa, eu tô... Sabe, ele te tira, isso pode ser um detalhe pra você, mas assim, da feita que você tá acostumado a fazer parte da brincadeira, tá na imersão, quando você sai, fica estranho e você começa a reparar esse tipo de coisa. Outras situações que para mim não foram bem aproveitadas dizem respeito à própria violência no filme. Existem situações em que era fundamental ter um pouquinho mais de violência para que a gente tivesse um choque e que aquela mensagem fosse repassada com mais afinco para quem está assistindo, principalmente para quem é adolescente, para ficar claro que aquilo ali é um perigo real para as pessoas. E para isso precisa ter algo gráfico, principalmente na sociedade em que nós vivemos hoje, em que a violência gráfica está explícita em tudo. Você consegue com o TikTok, com o YouTube, com alguma outra rede social, ter acesso à violência gratuita, muito evidentemente. E aí chega o filme tem esse cuidado de não ser violento, justamente, imagino eu, para evitar que ele fosse para maiores de 18 anos e aí excluir esse público, mas acabou que ele se tornou um filme R-rated, se eu não estou enganado, e aqui no Brasil foi para 16 anos. Enfim, mas eu achei que algumas cenas poderiam ser mais pesadas, mais fortes, melhores exploradas, para que aquela mensagem de fato chegasse com um pouquinho de desconforto. O filme em momento nenhum me causou um desconforto. Houve sim alguns momentos que eu falei assim, isso aí o filme pode ficar feio aqui. Mas não chegou a acontecer isso. Então, acaba que é um bom filme, tem uma boa mensagem, tem uma boa premissa, tem ótimos personagens, foge dos clichês, tem uma resolução que, apesar de parecer simples e evidente, ela tem toda uma mensagem metafórica por trás que você precisa entender, porque senão você pode até correr o risco de não gostar do filme. E eu vou fazer um vídeo exclusivamente para explicar tintim por tintim cada um dos detalhes, dos personagens, das mensagens metafóricas, das cenas, definir, detalhar, esmiuçar tudo que tem sobre esse filme para quem já assistiu. Esse aqui é para quem ainda não assistiu, tá querendo saber se vale a pena ir no cinema ou não. A nota que eu dou pro filme é nota 7, um filme muito bom para um filme de terror, mesmo não sendo lá tanto terror, sendo muito mais uma mensagem metafórica, muito algo semelhante ao que normalmente se faz em ficção científica, em que se cria um mundo fantasioso para se passar uma outra mensagem por trás, e o próprio Scott Derrickson, que para mim tem muito potencial, e você consegue ver esse potencial dele logo nos primeiros minutos de filme, quando você tem cenas iniciais super alegres de crianças se divertindo, tal, uma certa competição, e do nada o filme migra para uma trilha sonora tenebrosa em cima de você,
faz apelo pro Atmos, inclusive para te dar aquele aperto, para te dar aquela sensação de angústia, como se aquilo estivesse em cima de ti, realmente te angustiando, mostrando que ele tem um talento incrível para filmes de terror, mas ao mesmo tempo ele parece se podar para que essa mensagem possa chegar cada vez mais para mais pessoas e que a família possa discutir o assunto principal do filme. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo e eu espero vocês tanto no vídeo com spoilers e que vocês se inscrevam nesse canal. O canal é novo, o canal é recente, portanto é fundamental que vocês compartilhem esse vídeo com amigos, familiares, com pessoas que querem assistir esse filme. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.